Fala, gestor do progresso! Seja muito bem-vindo ao Mapa do Gestor de Obras. Eu sou o engenheiro Luiz Machado e ao longo dessas 3 aulas eu te ensinarei o que você precisa para se tornar um gestor com um olhar crítico do início ao fim da obra, que não comete erros e que é respeitado por todos. E é o seguinte, hoje na aula 1 você vai descobrir o caminho para ter segurança e confiança na gestão de obras. Eu vou revelar nessa aula o verdadeiro segredo para que você possa conquistar essa segurança e a confiança tão desejada na gestão de obras. Hoje começa o caminho para a sua transformação como um verdadeiro gestor de obras de verdade. Fica comigo porque no final dessa aula você terá todas as ferramentas e o conhecimento necessário para se tornar um gestor de obras seguro e confiante e que se destaca no mercado da construção civil e que não corre o risco de cometer erros nas suas obras. Eu vou mostrar para você ao longo desses 3 dias todo o passo a passo para que você possa se tornar um engenheiro de obras que sabe gerenciar cada etapa da obra com segurança e confiança, mesmo com imprevistos, que domina cronogramas, que sabe como liderar equipes e se tornar um gestor de obras que é, consequentemente, muito bem reconhecido e, claro, bem remunerado por isso. E tudo isso, mesmo que você ainda não se sinta preparado e seguro, que sente que a faculdade não te preparou. Você vai entender por que você não precisa ser uma pessoa super experiente ou com bagagem de mercado de trabalho para ter sucesso como gestor de obras. Você vai conseguir fazer isso mesmo que na sua obra tenha aquele carinha que faz há 30 anos e não quer te escutar. Mesmo que você seja um recém-formado, sem experiência no mercado de trabalho e que nunca tenha gerenciado uma obra antes. E para você que já atua no mercado de trabalho, saiba que, por não ter a preparação necessária, você acaba mais propenso ao risco de cometer erros construtivos. E se você deseja nunca mais sofrer com a preocupação de gerar grandes prejuízos em um projeto por tomar decisões erradas, saiba que, por não ter a preparação necessária, você acaba mais propenso ao risco de cometer erros construtivos. E se você deseja nunca mais sofrer com a preocupação de gerar grandes prejuízos em um projeto por tomar decisões erradas, por estar sujeito ao erro ou simplesmente se você deseja nunca mais se sentir inseguro para gerenciar suas obras que aparecem para você, esse método que você está prestes a dominar foi o que me fez sair de um prejuízo de R$284 mil na minha primeira obra gerenciada para mais de 72 milhões em valor de venda de obras que eu gerenciei. E o melhor de tudo, tendo um percentual sobre esse valor de vendas. E para você entender de onde surgiu esse prejuízo de R$284 mil e como eu consegui reverter essa situação, eu preciso contar parte da minha história na minha primeira obra. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para você é essa foto aqui. Essa foi simplesmente a primeira obra que eu tive a oportunidade de gerenciar como um gestor de obras. Mas isso não aconteceu logo depois que eu saí da faculdade, e muito menos enquanto eu estava nela. Como eu falei anteriormente para você, quando eu me formei, eu não me senti confiante e muito menos preparado para pegar qualquer obra que fosse. Isso aconteceu porque, como minha faculdade era integral, eu tinha os horários todos quebrados, tanto pela manhã quanto no período da tarde. E por conta disso, eu dificilmente conseguia me encaixar em algum estágio. Como os meus horários não ajudavam e eu sempre quis ter meu dinheiro, cobrir minhas contas, poder ter meu carro, poder pagar um aluguel de um apartamento para mim, no período da faculdade, eu acabei trabalhando como barman nos finais de semana. E aí, com o passar do tempo, que os horários começaram a se encaixar melhor, surgiu a oportunidade para trabalhar com projetos. Só que de início eu já vi que não era o que eu queria. Ter que ficar sentado atrás de um computador, eu achava monótono isso, me dava sono na verdade. Então, lá pelos últimos semestres, eu consegui mudar para uma construtora. Essa é a foto da primeira construtora que eu trabalhei. Essa obra era muito longe. Eu trabalhei lá por 6 meses. Depois surgiu uma oportunidade para eu trabalhar em uma outra obra mais próxima, perto de onde eu morava. Nessa outra obra eu me dediquei bastante, passei a gostar ainda mais da parte de obra e me dediquei tanto que o engenheiro Anderson, que era o engenheiro responsável, disse que ia me contratar no final do meu estágio. O único problema foi que faltando 3 meses para encerrar o meu contrato de estágio, o engenheiro Anderson acabou pedindo demissão da empresa e a empresa disse que seguiria com a mesma proposta de me contratar. Só que no final das contas, meu estágio acabou e eu fiquei sem nada. Então, naquele momento, eu virei um engenheiro formado, só que com quase nada de estágio, sem emprego,
sem muita experiência prática para o mercado, ou ao menos uma experiência que pudesse me dar confiança. Então por isso eu digo que eu não me senti nem um pouco preparado. E aí, muito inseguro com a profissão, eu acabei conversando com minha mãe na época e ela refinanciou o carro dela para que eu pudesse fazer um intercâmbio na Austrália. Fui para lá, comecei a buscar uma vaga para trabalhar em uma obra e infelizmente eu consegui. E sim, eu falei infelizmente porque depois de 5 anos de faculdade, de ter me formado engenheiro civil, lá estava eu trabalhando como um servente de pedreiro. Eu não estou falando isso com o intuito de desvalorizar quem é servente, longe disso. Só estou falando porque, como eu, engenheiro formado, eu tinha expectativas maiores e eu imagino que vocês também tenham. Era difícil ter passado por uma faculdade toda para, no final das contas, não ter o meu diploma valorizado. Vocês têm noção disso? O cara faz vestibular, estuda 5, 6 anos para se formar, para no final das contas trabalhar de servente de pedreiro. E o pior, com uma carga horária de 12 a 14 horas por dia. Eu teria ficado muito puto com o rumo que minha vida tinha tomado se não fosse por um estopim específico. Eu ver um engenheiro chegando na obra com uma Dodge Ram, que foi exatamente no dia que eu estava retirando essa sujeira e colocando nesse carrinho. Naquele momento, eu vi que eu gostava de obras, vi que aquele engenheiro era super respeitado, que ele tinha uma ótima remuneração e que tinha a mesma formação que eu. Então eu vi que eu poderia fazer o mesmo e eu decidi que ia fazer o mesmo. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu lembrei do engenheiro Anderson, que havia ficado de me contratar. Liguei para ele e perguntei se ele sabia de alguma oportunidade. Ele disse que poderia estar surgindo uma vaga na empresa que ele estava trabalhando e queria falar com o gerente dele. Passado alguns dias, o chefe do engenheiro Anderson me ligou para uma entrevista. Eu fiz a entrevista e fui contratado. E foi ali que me caiu nas costas a responsabilidade de uma obra de 16.500 metros quadrados, dividido em 2 torres de apartamento. Um pavimento de garagem e mais um pavimento de área de lazer, que é exatamente essa obra da foto. E no começo foi bem difícil, pois eu sentia que as pessoas dentro do canteiro não sentiam confiança em mim. Eu via no rosto deles que eu não passava nenhuma segurança. Algumas vezes eles até perguntavam se eu não queria confirmar com o meu superior se era para executar daquela maneira aquilo que eu havia dito. Teve até uma vez que eu escutei do mestre de obras. Esse engenheiro saiu agora da faculdade e acha que sabe alguma coisa. Tipo essas coisas eu escutava. É sério, não sei se você já sentiu isso ou se já passou por uma situação dessas, mas com isso eu pensei várias vezes em trabalhar em outra área. Cheguei até a cogitar voltar para o escritório, mas eu gostava muito de obra, me sentia bem dentro do canteiro, não queria ficar o dia todo na frente de um computador. E toda vez que eu me pegava pensando nisso, eu tentava lembrar daquele choque que eu tive na Austrália. Eu sempre tentava lembrar daquela Dodge Ram, de como as pessoas respeitavam o engenheiro de obras, como ele era tido como uma referência e que eu tinha a mesma formação que ele. Então, com isso, eu resolvi fazer diferente. Confesso que, como todo marinheiro de primeira viagem, eu errei algumas vezes, tive dificuldades com cronogramas, gerenciamento de equipes, não me sentia confiante para responder as perguntas que me faziam na obra e, como consequência, eu acabava trabalhando muito. Eu chegava a trabalhar uma média de 14 horas por dia. Eu almoçava na obra, jantava na obra, dormia pouco, chegava a ficar doente de tanto trabalhar no final da obra. Isso foi totalmente arriscado e eu não recomendo isso a ninguém. Mas felizmente, com todo esse esforço, e por mais que tiveram vários altos e baixos no decorrer dessa obra, eu consegui entregar ela. Fiquei muito feliz com isso. Foi uma grande conquista profissional, mesmo me sentindo de certa forma inexperiente. E essa é a foto depois da obra pronta. E o bom foi que eu comecei a usar isso como bagagem e argumento para pegar as próximas obras e foi o que eu passei a focar. Só que passado algum tempo, depois de ter entregue essa obra, começaram a me contactar novamente, pois haviam surgido alguns problemas. E na hora que eu recebi a primeira ligação, que era em pleno domingo de manhã, e sim, normalmente os maiores problemas surgem no final de semana, né? O síndico do prédio me ligou desesperado, pois o corredor do primeiro andar estava todo alagado
e não parava de sair água do tubo que alimentava os apartamentos. Na hora eu meio que travei, sabe? Sabe aquele momento que te dá um frio no corpo e você começa a pensar um monte de coisa ruim? Cara, foi exatamente isso que me aconteceu. Então, eu comecei a voltar na obra e descobri que não havia surgido apenas um, mas diversos erros construtivos. De primeira, quando eu cheguei, eu fiquei assustado com tanta água. E o pior de tudo, havia alagado 4 apartamentos que estavam próximos a essa tubulação. Quando eu entrei dentro de um dos apartamentos, pela sala, que tinha piso laminado como revestimento, eu vi uma lâmina d'água de aproximadamente 1 centímetro sobre o piso. Ali eu já tinha uma noção do tamanho do prejuízo. E sem contar os móveis, tapetes, estantes, que também foram todos condenados. Lembro que o prejuízo em um único apartamento passou dos 20 mil reais. E o pior, lá estava eu tendo que me explicar aos clientes que havia tido um probleminha e que iríamos resolver. E aí, passado aproximadamente um mês, o mesmo síndico me liga novamente. Agora para dizer que o morador havia reclamado para ele que existia uma goteira próxima à vaga do carro dele e toda vez que ele saía com o carro, algo pingava no teto. Marquei uma visita no dia seguinte e lá estava eu me deparando com mais um problema por mais uma falha minha. Só que agora o problema era um pouco maior. O local onde estava pingando era debaixo da piscina do condomínio. Naquele dia eu não imaginava o tamanho do problema que eu iria enfrentar, mas após aquela visita eu comecei uma investigação estressante para tentar descobrir de onde era o vazamento naquela piscina. Eu tentei fazer por partes, tipo abaixando o nível d'água, testando, quebrando uma parte, reparando, só que o gotejamento não parava. Parecia que eu estava procurando uma agulha no palheiro. Passou o inverno daquele ano e não conseguimos identificar o vazamento. Foi se aproximando o verão e os moradores estavam ficando cada vez mais irritados, pois o clima estava esquentando e eles não podiam usar a piscina. Resolvemos parar e voltar quando o verão se acabasse. Enquanto isso, seguia pingando, porém agora com um ralo colocado provisoriamente até passar o verão para que não pingasse mais no carro de ninguém. Veio novamente o inverno e voltamos a investigar. Olha só, o local que estava pingando, galera, era esse aqui, ó. Vocês conseguem ver que aqui tem uma poça de água, tá? Só que onde estava pingando era exatamente onde tinha esse ralo que a gente colocou depois lá, tá? Aqui em cima era essa piscina que vocês estão vendo aqui, ou seja, uma piscina suspensa, tá? Então embaixo era estacionamento, eram vagas. E o morador dessa vaga aqui, principalmente, toda vez que ele ia sair aqui, né? Ele saía com o carro dele, manobrava aqui, essa aqui é a área de circulação, ele manobrava aqui, passava aqui, pingava água no teto dele, né? Só que nesse dia aí, né, eu não imaginava, né, o tamanho do problema que eu iria enfrentar. E aí com isso, né, a gente começou praticamente uma investigação super estressante para tentar descobrir de onde era o vazamento, que a gente sabia, obviamente, que era da piscina, porque na parte de cima era a piscina, tá? Então, eu tentei fazer por partes, né? Vocês conseguem ver aí nas imagens, né? Então a gente abaixava o nível, verificava se continuava pingando, né? Então a gente ia fazendo por partes. A gente descobriu que tinha problema na coadeira, resolvemos o problema ali, não era na coadeira. Então a gente foi fazendo esse teste por partes, quebrando uma parte, reparando, só que o gotejamento ele não parava, né? Parecia que eu estava procurando uma agulha num palheiro, né? E aí o que aconteceu? Passou o inverno daquele ano, né? E não conseguimos identificar o vazamento. Foi se aproximando o verão, os moradores estavam cada vez ficando mais irritados, pois o clima estava esquentando e eles, obviamente, não podiam usar a piscina, né? Então a gente resolveu refazer tudo, parar e voltar quando o verão acabasse, né? Enquanto isso, seguia pingando com aquele ralo que a gente colocou lá embaixo, tá? Só para, obviamente, não pingar, né, no carro do morador que morava ali, obviamente, né? E aí veio novamente o inverno, nós voltamos a investigar, tá? Então só para vocês entenderem, eu vou rabiscar aqui novamente, ó. Esse aqui é o projeto da piscina, tá? Esse projeto da piscina aqui, ó, essa região aqui era tudo no mesmo nível, tá? Era tudo no mesmo nível. Só que aí, em obra, a gente criou uma barreira aqui, ó. A gente criou uma barreira aqui, tá? Para criar um nível diferente, né? Para que algumas crianças maiores pudessem brincar nessa região aqui. Isso foi decidido lá em obra, tá? E aí, tanto é que vocês conseguem ver que esse nível amarelinho que eu desenhei aqui, ó, é esse nível aqui, ó. Ele tem até tá mais baixo ali um pouquinho, né? Que é, obviamente, essa mesma parte aqui de baixo, tá? Então a gente fez um enchimento,
fez aí uma laje e era exatamente nesse lugar que pingava, tá? No enchimento que a gente tinha criado durante a execução da obra. Cara, foi uma investigação incessante que a gente fez aí, né? Incessante. Então a gente foi quebrando por partes, arrumando, achava um furo, arrumava, achava outro furo, arrumava. Então, eu coloquei o projeto aqui só para vocês entenderem, tá? Veja que aqui, ó, aqui tem o redondinho aqui do projeto, tá? Esse redondinho do projeto é essa parte redondinha que tá aqui, tá? Essa parte dessa prainha aqui é essa parte que tá aqui, tá? Então, só para vocês entenderem e se localizarem um pouco do projeto. Passaram-se mais 3 meses e nada de descobrir o problema, até que eu tomei a decisão de quebrar toda a piscina e refazê-la novamente, pois a pressão de todos estava muito grande sobre mim. Iniciamos a reforma, era barulho de rompedor, caminhão de entulho, morador reclamando, enfim, foi um verdadeiro caos. Aconteceram diversos erros e falhas que, no momento da entrega da obra, parecia que estava tudo perfeito, mas com o passar do tempo, foram se evidenciando, o que fez com que eu criasse um prejuízo de R$284 mil. Você tem noção disso? Na minha primeira obra, entre todos os problemas que surgiram, eu causei um prejuízo de R$284 mil. Juro que eu não consigo explicar o que eu senti naquele momento da minha vida. Então, depois que tudo passou, que deu para consertar tudo, eu fiquei extremamente preocupado, pois eu já estava fazendo novas obras. E eu confesso que eu comecei a ficar com muito medo. Mais uma vez, eu pensei em desistir, achando que realmente aquilo não era para mim, e toda vez vinham na minha cabeça algumas dúvidas em relação a mim mesmo, tipo, será que eu havia estudado 5 anos para não conseguir conquistar tudo aquilo que eu almejava na minha vida? Será que eu era um péssimo profissional? Será que eu não havia estudado o suficiente? E ali foi quando eu comecei a me questionar se eu teria futuro na engenharia trabalhando com obras. Foi um momento bem complicado da minha vida. Então eu comecei a olhar para trás, olhar os erros, os problemas causados e comecei a perceber que a faculdade não havia me preparado para o real mercado de trabalho e que todos aqueles cálculos e gráficos que eu havia aprendido na universidade não me ajudavam em nada na execução de obras. Eu percebi que tinha uma grande diferença em deixar uma obra de pé e deixar uma obra de pé com lucro máximo, dentro dos prazos, que posteriormente não vai dar problema. Porque a pior sensação do mundo, que era a que eu estava sentindo, era de estar fazendo algo no momento e depois ter que ficar me preocupando por 2 anos quando a cabeça encostasse no travesseiro. Então foi aí que eu decidi investir em mim mesmo. Eu investi muito, investi em livros, em cursos, passei a ver diversos métodos de execução, até mesmo fora do Brasil. E foi estudando e começando a executar sozinho algumas coisas, mesmo muito mais devagar, que eu percebi que 99% das obras possuem um padrão de execução e possuem praticamente as mesmas atividades, como estrutura, alvenaria, reboco, cerâmica e por aí vai. As obras podem ser diferentes, mas dentro delas existem exatamente as mesmas atividades. E mais do que isso, independente do tipo de obra, existe um padrão em cada uma dessas atividades que pode ser seguido. O que mudava das obras que davam certo para as obras que davam erradas era que o engenheiro que estava por trás das boas obras sabia mais dos detalhes de cada etapa, os detalhes dessas atividades, o que possibilitava a execução certeira, sabendo que não ia dar problema depois. Porque, como eu falei, tem uma grande diferença de deixar uma obra de pé simplesmente e deixar uma obra de pé buscando o lucro máximo e o mínimo de incômodo, juntamente do mínimo de problemas, garantindo que foi feito algo de qualidade. Ou seja, foi aí que eu descobri que o engenheiro que tinha essa execução certeira, ele tinha o domínio do que é conhecido como técnicas construtivas, que é o que possibilita a execução perfeita de cada etapa da obra. Imagina que você chega na obra, bate o olho em uma alvenaria e já consegue perceber os erros e corrigir rapidamente. Seria incrível, não é mesmo? Imagina quantos erros você poderia evitar. Foi nisso que eu passei a focar. E mais do que isso, eu passei a focar no processo de execução para que eu não tivesse que bater o olho e achar algum erro. Porque ainda mais importante do que saber corrigir o erro é saber como evitar ele. Então foi nisso que eu foquei. Fui me preparando, estudando, e no ano de 2014 eu iniciei um novo projeto de um prédio residencial de grande complexidade. Uma obra muito moderna e com designs muito diferenciados.
juntei todos aqueles pontos que estavam desconectados e pude aplicar tudo ali, todo o conhecimento de técnicas que até então eu só tinha na teoria dentro da minha cabeça. Isso me deixou muito mais seguro em cada etapa da obra. Eu pude mostrar na prática essas técnicas, com isso eu tive colaboradores com mais motivação e com um respeito inexplicável. E o resultado final foi uma obra entregue antes do prazo, uma obra que gerou lucro e, mais importante que isso, uma obra que não deu nenhum problema posterior, com clientes extremamente satisfeitos e, claro, com um bom lucro para o meu bolso. E foi aí que todos aqueles meus medos e inseguranças desapareceram. Foi aí que eu pude pegar novas obras com a certeza de que eu estava fazendo a coisa certa. Foi aí que eu pude crescer profissionalmente e também pessoalmente, porque, claro, é muito bom ter os resultados profissionais, mas tão bom quanto isso foi poder ver minha mãe dizendo que poxa, valeu a pena todo o esforço que eu fiz para a tua educação. Tão bom quanto isso foi poder eu deitar minha cabeça no travesseiro sabendo que eu estava fazendo a coisa certa, que eu estava sendo reconhecido e bem remunerado para fazer o que eu amo. Tão bom quanto isso foi poder realizar todos aqueles meus desejos que eu tinha no início da faculdade, de ter meu próprio carro, de ter meu apartamento, de ser um profissional qualificado. Por conta disso, começaram a me indicar para diversos outros tipos de obra. Começaram a me chamar para outras empresas e passaram a me chamar para realizar inclusive palestras e cursos em universidades aqui da minha região. E essa minha metodologia foi tão aceita que eu fui convidado no ano de 2021 para o Congresso Nacional Online de Engenharia Civil. Isso foi um marco na minha carreira e também um marco na engenharia. E olhando para isso, eu fiquei tão feliz e tão puto ao mesmo tempo. Fiquei feliz porque, claro, minha vida mudou totalmente, mas eu fiquei tão puto porque eu tive que ter prejuízos de centenas de milhares de reais para descobrir sobre isso, porque a faculdade não me ensinou. De tanto estudar, eu comecei a ligar os pontos e perceber como a universidade não nos prepara para o real mercado de trabalho. Os meus professores tinham mestrado, doutorado e alguns até pós-doutorado, mas eram raros os que possuíam experiência prática, experiência direto do campo de batalha. Em nenhum momento da minha faculdade inteira eu pude eu mesmo executar algo como se fosse para o mundo real, sabe? Se algum deles de fato atuassem no mercado de trabalho e conseguissem transmitir a experiência prática, todo aquele transtorno que eu tive poderia ter sido evitado. E depois disso eu comecei a replicar essas mesmas técnicas em outras obras. E o resultado era sempre o mesmo. Obras maravilhosas e sem problemas futuros. Foi quando eu comecei a questionar, será que eu sou bom demais ou essas técnicas funcionam para qualquer um? Parece brincadeira, mas é verdade isso. Foi então que eu comecei a ensinar esses métodos para outras pessoas. E o resultado? Bom, veja com seus próprios olhos. Esse é o Thiago, um dos meus alunos, e veja como essas técnicas ajudaram ele. Ele trabalha com reformas e aplicou uma das técnicas de comunicação com as equipes nas suas obras e passou a ter uma comunicação nivelada e os erros foram para zero. Mas não acaba por aqui. Veja o que meu aluno Cauê falou sobre a liderança de equipes. Ele aplicou as técnicas e passou a ser visto de forma diferente dentro do canteiro. E não só no trabalho, mas na vida em geral. E temos também o nosso seguidor, que somente com as dicas dos meus stories conseguiu finalizar a impermeabilização de uma piscina sem nenhum erro construtivo. Detalhe, ele nunca tinha executado uma piscina antes e não sabia como funcionava o processo de impermeabilização. E agora eu te pergunto, qual o seu nível de dedicação para aprender o que eu estou prestes a te ensinar? E para matar a sua curiosidade de que método é esse que eles aplicaram e tiveram esses resultados, essas técnicas e métodos eu decidi chamar de gestão e técnicas, ou então método GET ou GIT. E são elas as responsáveis por você se tornar um gestor com olhar crítico e que não comete erro de obras. Esse método vai além apenas da construção. Ele também fala sobre como você deve lidar com as pessoas para conseguir o resultado esperado na sua obra. E se você quer aprender como utilizá-lo para ter os mesmos resultados que os meus alunos, conforme eu mostrei acima, você não pode perder de jeito nenhum a aula de amanhã, onde nós falaremos como você evita os erros de obras antes mesmo deles acontecerem. Então é isso, eu vou ficando por aqui e eu te vejo na aula de amanhã.